Público, demais membros do colegiado, demais presentes. No caso, subjúdice desse referido processo, vê-se claramente que foi dado aos recorrentes total cerceamento de defesa, do qual passamos a expor. O primeiro deferimento, da qual nós pontuamos, foi a oitiva de duas testemunhas, o senhor Claudomiro e Kleber, que eram testemunhas fundamentais para a instrução do processo, pois ambos, essas duas testemunhas, participaram ativamente dos crimes eleitorais, decorrido o dia da eleição, a favor do então candidato a prefeito, o senhor Osmar. Principalmente o senhor Claudomiro, que era responsável, na tarde de cada dia, fazer o pagamento, ver quem realmente, tirar os adesivos do carro, como está postado nas fotos das folhas 264, 272, colocar o nome do candidato, então, a prefeito, o senhor Osmar, e a troco disso ofereciam-lhes R$230. E outras assim alega a magistrada do Jacó, que as testemunhas deveriam ser roladas lá no início da petição inicial. Todavia, o juiz também Jacó, em 21/6 do ano passado, ele determinou o contraditório de ambas as partes, possibilitando ainda a manifestação de provas detalhadas acerca dos documentos postados nos autos, bem como também o ilustre representante do Ministério Público também arrolou as mesmas testemunhas, sem nenhuma objetivação. Não teve nenhum recurso das partes para que fosse em relação ao que foi saneado. O juiz em primeiro grau saneia o processo e declara expressamente que não havia irregularidade a ser sanada, inclusive conjuntada de novas provas das testemunhas, foi aceito e não sofreu nenhum recurso até então. Então aí o Ministério Público, aliás, no dia da audiência, a magistrada ela deixou de ouvir tais testemunhas que eram imprescindíveis, alegando que os mesmos deveriam ser rolados lá na inicial sob pena de reclusão. Causou estranheza a defesa, porque todo o processo correu no lado do saneamento do juiz, verificou-se até então, como se diz, o processo estava redondinho, não havia nada, tudo então, e no dia da testemunha, então a juíza, ela indefere a oitiva das testemunhas. Passado mais 4 meses, a mesma magistrada condena uma das testemunhas por crime eleitoral, justamente com relação ao prefeito então eleito. Causou estranheza isso. Aí o Ministério Público opina que durante a substituição também do Ministério Público, durante o processo, tanto é que teve que pedir uma sessão de suspeição do juiz, do promotor, porque ele se manifestou fazendo alegações a respeito do então presidente do partido, e não havia. Então, desde o dia 29 de 11 de 2013, não havia presença do MP no processo. Isso que acabamos de falar está lá na página 72, primeiro parágrafo, onde o advogado dos recorridos fala que o presidente do PT, então, hora recorrente, ele leva inúmeras denúncias infundadas ao MP, e tanto é que o MP mesmo poderia atestar tudo isso. Então, restou em outras saídas, se não for pedir a exceção do MP, sobrestou o processo por 3 meses. Por quase 3 meses o processo ficou parado. Assim, causou estranheza, porque como se trata de uma ação de investigação, como pode ficar um processo parado 3 meses? E novamente só foi assim, só deu prosseguimento quando o presidente então do PT, junto à Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo, pediu informações a respeito do excesso de prazo.
no dia 6/5/2013, e foi distribuído ao Dr. Paulo Tadeu Gomes da Silva. Tudo isso trata-se de uma ação de investigação. Sabido é que essa ação de investigação eleitoral ela é uma das medidas judiciais previstas no artigo 22 da Lei 64 de 90, que busca investigar, o próprio nós já disse, investigar, esmiuçar, trazer para ver se realmente aquilo aconteceu. Mas essa referida ação tornou-se um procedimento ordinário. E no final, sumário eleitoral. Também no tocante ao erro material, o próprio representante do MP reconhece o erro material de que na ata, consta na ata, no próprio bojo da ata, diz assim: dando continuidade, foram tomados os depoimentos das partes, como ouvidas as testemunhas arroladas na petição inicial, na condição à parte. Isso não aconteceu. Então, assim, se a ata é o espelho da audiência, então isso não aconteceu. O MP diz que foi um mero erro material. Ainda nisso, pontuando ainda, isso torna-se uma das mais complexas, difícil até mesmo de investigar. O que aconteceu? O presidente do PT trouxe uma farta documentação, uma prova, havia uma robustez de prova, todas elas pelo então MP eleitoral, dizendo que eram insuficientes para a acolhida da demanda ofertada. Também o MP, no seu parecer, na folha 338, ele diz assim que 2 testemunhas foram apenas abordadas por pessoas, não se entende por pessoas genérico, mas em depoimento de juízo, as 2 testemunhas roladas recorrentes, tanto a dona Elisandra como a dona Josiane, ela identifica tais pessoas, a serviço ou a mando do candidato, e a outro o próprio candidato. Folha 338. A Josiane diz assim: na época da eleição, a pessoa me ofereceu R$100 para votar no Osmar. Também ainda abalada, porque o tio dela foi procurado, que era um dos sócios do Osmar, dizendo que era para não comparecer àquela audiência. A dona Elisandra depõe na folha 338 dizendo: foi abordada pelo próprio candidato. Identificou a pessoa, o próprio candidato, que me ofereceu R$100. Bom, se fosse a promessa de 1 voto, ou de 1 milhão de votos, estava configurado a compra de votos. Outra coisa que me chamou de estranheza, ao afirmar que dona Elisandra